Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Cris de Alencar, para quem não me conhece, eu sou nutricionista funcional e a gente vai começar a nossa aula sobre alimentação e Covid-19, papel da alimentação na prevenção e no tratamento do Covid-19. Então, eu sugiro você pegar um papel para anotar, um caderninho, uma caneta, porque a gente vai falar bastante sobre alimentos, então tem várias dicas, tá? Então, vamos começar a nossa aula. Bom, a gente está completando já um ano de pandemia aqui no Brasil e mais de um ano no mundo, e já existem diversos estudos, tanto na área de vacinas, na área de remédios, como também na área de alimentos, né? De nutrientes e de substâncias presentes nos alimentos, tá? Então, a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Parece que há sim uma predisposição genética para desenvolver a doença, né? Após ter o contato com o vírus, mas o que a gente sabe é que qualquer questão genética é responsável por 30%, né? 70% é o meio que vai definir. E quando a gente pensa em meio, a gente pensa em estilo de vida. E quando a gente pensa em estilo de vida, a gente pensa um dos principais pontos é realmente a alimentação, tá? Então, os estudos mostram sim que há uma importância da alimentação, principalmente no fornecimento de nutrientes que vão constituir as nossas células de defesa do nosso sistema imunológico, porque embora a alimentação seja vista muito como um papel estético, né? Qual é o alimento para emagrecer? O que eu tenho que fazer para emagrecer? Eu não sei mais o que. Não é muito abordada essa questão de que nós somos feitos de nutrientes, né? Então, as nossas células, os nossos hormônios, os nossos órgãos, tudo é feito a partir de nutriente. Então, não só a nossa estrutura física é formada por nutriente, como também todo o nosso metabolismo, todo o nosso funcionamento é determinado por nutriente. E isso não é diferente no nosso sistema imunológico. Então, para a gente ter um sistema imunológico eficiente, a gente precisa de nutrientes. E muitos desses estudos que a gente já tem mostra realmente que deficiências nutricionais de determinados nutrientes que são chave no sistema imunológico podem agravar o caso da doença, tá? Então, vamos começar aqui. Bom, então a gente vai dividir a nossa aula basicamente em 3 partes, tá? Na primeira parte eu vou falar para vocês sobre esses nutrientes que são importantes, o papel que eles têm e onde eles estão presentes, ou seja, em quais alimentos eles estão presentes, tá? A gente vai no segundo momento conversar sobre algumas substâncias que não são nutrientes, são compostos bioativos, mas que também estão presentes nos alimentos, que alguns estudos mais recentes estão demonstrando que esses compostos bioativos exercem um papel importante na diminuição da replicação do vírus quando ele já está no nosso organismo. E a terceira parte a gente vai conversar um pouco sobre a importância da saúde intestinal e sobre a absorção não só dos nutrientes que eu falei que vai ser o primeiro ponto da aula, como também dessas substâncias bioativas que estão presentes em determinados alimentos, porque não adianta a gente ingerir se a gente não tiver uma saúde intestinal que vai possibilitar a absorção desses nutrientes, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Bom, primeiro ponto, né, primeira parte da aula que eu falei, a gente vai conversar sobre os grupos de alimentos que são importantes, né, que possuem determinados nutrientes. Quais seriam esses nutrientes? Bom, primeiro, antes de eu falar dos nutrientes em si, é importante a gente entender que a alimentação ela deve ser variada, tá? Uma alimentação variada vai nos fornecer maior quantidade de diferentes nutrientes. O nosso sistema imunológico, ele precisa praticamente de todos os nutrientes que existem, mas existem alguns nutrientes chaves que são justamente esses nutrientes que eu vou falar para vocês e que já existem pesquisas, tá? Relacionando deficiência sanguínea desses nutrientes e agravamento da doença, tá? Então, o primeiro nutriente que eu quero falar é o selênio. O selênio, ele tem uma atividade, ele é um mineral, tá? Ele tem uma atividade antiviral, ele atua diretamente no nosso sistema imunológico e ele tem um papel de neutralizar radicais livres, porque quando a pessoa tá com Covid-19, acontece um boom de radicais livres pelo corpo todo, e o selênio ele tem um papel importante nos nossos sistemas antioxidantes de defesa contra
radicais livres, né? Que os radicais livres que promovem danos celulares, né? E onde que está presente o selênio? A gente tem um alimento aqui no Brasil que é riquíssimo em selênio, que é a castanha do Pará. Tá? Então existe uma recomendação diária de aproximadamente 2 castanhas do Pará por dia, tá? A castanha do Pará é a mesma que é chamada de castanha do Brasil. Então, ingerir 2 castanhas do Brasil ou do Pará por dia, porque essas 2 forneceria a quantidade de selênio necessária, tá bom? E cuidar para não exagerar, porque o selênio é um nutriente que pode ser tóxico, tá? Então, em excesso. Então, realmente ficar nessas 2 castanhas do Brasil. Um outro alimento que também é rico em selênio é a semente de girassol, que também é uma boa opção para ser incluída na nossa alimentação. Então, um outro nutriente que também os estudos estão demonstrando estar deficiente em pessoas que desenvolvem quadros mais graves de Covid-19, além do selênio, é a vitamina C, tá? Então, a vitamina C, que a gente já é um nutriente mais conhecido, né, tem um papel muito importante também nessa neutralização de radicais livres e ela também ajuda a aumentar a produção de células do sistema imunológico. E também tem um papel muito importante na cicatrização, tá? Então, onde que está presente a vitamina C? Nós temos nas frutas cítricas, por exemplo, como limão, laranja, tangerina. Nós temos também a goiaba, que agora a gente está na época que é riquíssima em vitamina C. A gente também tem no kiwi, tem nos verdes escuros, né? As folhas verdes escuras, quando consumidas cruas, como por exemplo a folha de mostarda. Tem outras frutas também ricas em vitamina C, como a pitanga, né? A manga também tem alguma coisa, tá? Então, inserir esse grupo de alimentos, fonte de vitamina C ao longo do dia é muito importante, tá? Que mais? O zinco. O zinco seria o terceiro nutriente que também os estudos estão mostrando que pessoas que desenvolvem quadros mais graves do Covid-19, grande parte delas tem deficiência desse nutriente. E o zinco, ele é super importante para o sistema imunológico, ele modula todo o nosso sistema imunológico, inclusive tem muitos estudos mostrando o papel dele para melhorar quadros de gripes, né? No caso, gripes mais comuns, né? Então, o zinco ele tem uma ação protetora do pulmão e ele é bastante antiviral também, tá? Então, a gente só tem que cuidar com essa questão da autossuplementação, e aqui eu falo não só em relação ao zinco, como também da vitamina C, do selênio, de qualquer nutriente, porque suplementação não é algo que a gente deve fazer sem um aconselhamento profissional, no caso, ou de um médico ou de um nutricionista, que são os profissionais habilitados para passar esse tipo de suplementação, porque uma suplementação mal direcionada, ela pode ser um tiro no pé. Em vez de ajudar, pode atrapalhar, tá? Mas voltando aqui em relação ao zinco, os principais alimentos fonte de zinco. No reino vegetal, nós temos as leguminosas, que são os feijões, as lentilhas, grão de bico. Nós temos também as castanhas, né? Castanha de caju, amêndoa. Outras sementes, como semente de abóbora também. Nós temos também, o zinco também está presente nos alimentos, nas carnes, tá? Só que aqui a gente tem que ter só um cuidado de não exagerar no consumo de carne, porque a carne, ela tem um papel inflamatório, tá? Ela pode até trazer essa carga de zinco, traz proteína, mas ela tem um papel inflamatório que não é algo que seria interessante, né, para nós, para nossa saúde. Então, é um consumo moderado, tá? O próximo nutriente que também os estudos demonstram relação com o agravamento da doença é a vitamina D. E a vitamina D, até existem alguns alimentos que têm vitamina D, mas realmente é o sol, a exposição solar, que é a maior fonte, que é o melhor, realmente. Ou uma suplementação também bem direcionada, tá? Outro nutriente também, que os estudos mostram que a deficiência pode causar agravamento da doença, é o ômega 3, tá? Ômega 3, ele tem um papel na diminuição da inflamação como um todo, ele também tem um papel em neutralizar radicais livres, né? Onde ele está presente? Nos alimentos de origem vegetal, ele está na chia e na linhaça. Na linhaça, a gente precisa consumir ela triturada, mas não comprar já triturada, porque senão o ômega 3 já vai ter oxidado. Então, a gente compra e tritura, por exemplo, bota num suco, tá? Ele também está presente nas nozes.
E ele está presente nos peixes de águas profundas. Então, ele não está presente no salmão que é cultivado em cativeiro. Ele vai estar presente no salmão selvagem de águas profundas, que a gente já encontra para vender em alguns locais, tá? Não é muito comum de achar, tem um preço geralmente bastante caro, tá? Mas só para ficar ligado nisso, não é qualquer peixe, tá? Então, os peixes de águas profundas também seriam boas fontes de ômega 3, e temos também a questão da suplementação do ômega 3, que é muito comum e que eu também volto a enfatizar a importância de ter um profissional ajudando um profissional que passe as suplementações, tá? Não fazer autossuplementação. A autossuplementação pode, em vez de ajudar, piorar, tá? Os nutrientes interagem entre si. Não é só você chegar a suplementar isso e isso sem você olhar para o resto da alimentação e sem você olhar para os demais nutrientes que têm sinergia com esses nutrientes, tá? Por isso a importância de ter um acompanhamento profissional, tá bom? A ideia desses alimentos que eu falei é realmente você colocar esses alimentos diariamente, tá? No seu dia alimentar. Colocar várias fontes desses alimentos que eu falei ao longo do dia, tá? E o segundo ponto que a alimentação pode influenciar no Covid-19 seria esses compostos bioativos que estão presentes em vários alimentos e que parece diminuir a replicação viral. Já existem estudos, assim, nada muito conclusivo, mas já existem estudos sugerindo isso, mostrando isso. E quais seriam esses alimentos? Nós temos, por exemplo, a curcumina, que está presente na cúrcuma, tá? Que é aquele tempero, o açafrão da terra, aquele tempero amarelado. A dica é utilizar sempre no final da preparação, tá? Não aquecer, porque isso faz com que inative essa substância, esse composto bioativo, tá? Então, fez o arroz, acabou, desligou o fogo, acrescenta a cúrcuma e pode colocar ainda uma pimenta do reino junto, porque a pimenta do reino potencializa o efeito da cúrcuma, tá? Outros alimentos que parecem ter substâncias que são capazes de diminuir a replicação viral no nosso organismo a maçã, principalmente na casca da maçã, tá? Tem o azeite de oliva, tem alguns temperos como, por exemplo, alecrim, tomilho, hortelã e também a pimenta vermelha, tá? E ainda falando sobre essa questão antiviral que determinadas substâncias têm, agora eu vou falar de outras substâncias que têm efeito antiviral, que eu não achei nenhum estudo direcionado para o Covid-19, mas sim para outras doenças virais, incluindo gripes, tá? Então, parece sim ter um papel antiviral e que seria interessante a gente também ter na nossa alimentação. Quais seriam? Nós temos, por exemplo, o alho, nós temos o próprio óleo de alho, né, que a gente consegue comprar, a gente tem o própolis, o mel, né, desde que é autêntico, né, não vale ser aqueles melos, né, adulterados. Nós temos os polifenóis que estão presentes, por exemplo, no chocolate 70%, tá, que estão presentes, por exemplo, no suco de uva, preferencialmente orgânico, porque o que não é orgânico há muito agrotóxico geralmente, tá? Nós temos também parece que esses alimentos que são arroxeados, né, como no caso da uva, que eu falei do suco, mas outros também, como mirtilo, como açaí, parece ter um papel também antiviral, tá bom? E também alimentos alaranjados, né, como abóbora, cenoura, e alimentos verdes escuros, né, como couve, todos os verdes escuros, rúcula, agrião, tá bom? E alguns alimentos também prebióticos, porque eles atuam diretamente na saúde intestinal e a gente já vai entender o papel da saúde intestinal. Quais são os prebióticos? A gente tem a banana verde, né, que a gente usa a biomassa de banana verde, a gente tem a própria aveia, que é prebiótica, a gente tem a batata yacon, tá? E os prebióticos, eles estão presentes nos alimentos que vêm da terra, nos alimentos naturais, né, os mais integrais possíveis, tá bom? E a gente tem um composto bioativo que é a quercetina, que está presente também na maçã, que está presente também na casca da cebola, no pimentão, no brócolis. E tem uma dica muito legal, uma receita que uma professora minha me passou uma vez, que é você guardar as cascas de cebola lavadinhas, limpinhas, pode guardar no congelador. Quando você tiver uma quantidade considerável, você coloca no forno, assa um pouquinho só para ela ressecar bem, depois você faz um pozinho
dela, tá? Se não desmanchar tudo no forno, você pode bater no liquidificador. E esse pó de casca de cebola é riquíssimo em quercetina, que é essa substância que tem um efeito antiviral incrível que os estudos mostram, tá? E que ela atua também no combate aos radicais livres, portanto, tem um papel protetor quando a gente pensa nessas doenças virais, tá bom? E agora eu quero falar para vocês da importância da saúde intestinal, porque não adianta a gente ter todos esses alimentos que eu falei na alimentação se a gente não cuidar da nossa saúde intestinal, porque lá no intestino que o alimento vai ser absorvido, porque o nosso corpo, ele precisa dos nutrientes que estão dentro do alimento. E quando a gente pensa num alimento que vai ser absorvido, um nutriente que vai ser absorvido para construir, por exemplo, as nossas células de defesa, para isso acontecer, já começa na nossa boca, né? Já começa na mastigação. Porque se o alimento não chegar bem mastigado no estômago, o ácido clorídrico não vai conseguir desempenhar o papel que ele precisa ali, e quando chegar no intestino, os nutrientes não vão estar prontos para serem absorvidos, tá? Então, quando a gente pensa em saúde intestinal para absorção dos nutrientes, a gente tem que pensar no primeiro momento na mastigação, tá? Então é mastigar completamente o alimento, né? E a mastigação, ela requer sim um estado de presença e não você ficar mastigando e fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, tá? Quando a gente pensa no intestino saudável, muita gente pensa que tem um intestino saudável porque vai ao banheiro todos os dias. Mas isso não quer dizer que tem um intestino saudável. Se você não vai todos os dias ao banheiro, você não tem um intestino saudável. Tem que ver o que está acontecendo aí. Agora, ir todos os dias ao banheiro não quer dizer que você tenha um intestino saudável, tá? Intestino saudável, a gente pensa geralmente em fezes no formato mais banana, né? Ou salsicha que a gente fala. Com uma consistência mais lisa, não cheia de pedaços e formatos diferentes, né? Então, se você tem aquelas fezes muito endurecidas, aquelas fezes em bolinhas ou aquelas fezes mais diarreicas, tem que ver o que está acontecendo, porque isso demonstra que o teu intestino não está muito legal. Porém, não é porque você tem aquelas fezes no formato de banana ou de salsicha que isso não quer dizer que você vai ter obrigatoriamente um intestino saudável. Isso seria um indício, tá? Então, o que influencia a saúde intestinal? Tem vários medicamentos que atrapalham a nossa saúde intestinal, porque, por exemplo, omeprazóis e semelhantes da vida diminuem a acidez estomacal, ou seja, vai atrapalhar a digestão, né? Então, o alimento não vai chegar lá onde ele precisaria ser absorvido com um pH ideal e muito menos digerido da forma como ele deveria, tá? Isso é um ponto que é importante a gente saber. Outra questão que envolve essa saúde intestinal são algumas regras básicas de alimentação saudável que eu vou passar para vocês, tá? Porque a gente vive num mundo agora que é cheio de dieta da moda, a gente nunca sabe o que é saudável, o que não é, então eu vou passar umas dicas finais sobre a alimentação saudável que vai influenciar diretamente no seu intestino, que vai influenciar diretamente na absorção dos nutrientes que você precisa para ter um sistema imunológico funcionando de forma adequada, tá? Então, o que é uma alimentação saudável? Primeiro, a gente tem que entender que não existe uma alimentação saudável para todos, né? Tem um conceito na nutrição funcional que a gente chama de individualidade bioquímica, que é cada um, tá? O que é saudável para um pode ser veneno para outros, tá? Mas de uma forma geral, eu vou passar aqui dicas mais gerais para poder atingir o máximo de pessoas possíveis, tá? Então, o que é uma alimentação saudável de verdade que vai contribuir para a sua saúde intestinal e para o seu sistema imunológico? Você ingerir comida de verdade. O que é comida de verdade? É o mínimo de produtos industrializados, tá? É o que vem da terra, né? É o arroz integral, é o feijão, são as frutas, são os legumes, tá? São as verduras. E o mínimo de industrializado, mínimo de processado. O que são os processados? São as farinhas, né? São os biscoitos, os pães. Então, primeiro conceito básico, é você comer mais comida de verdade, tá bom? Segundo conceito básico, o mínimo de gordura saturada possível, né? Aquelas de origem animal, principalmente porque o sistema de pecuária intensiva, que é o predominante no nosso país, os animais, há uma utilização muito grande de
agrotóxicos nas rações desses animais e também de antibióticos. E essas substâncias, elas migram para a carne e ficam principalmente alojadas no tecido gorduroso. Então, os queijos que têm muita gordura, os leites que são fonte de gordura, os ovos e as carnes vão estar riquíssimas nessas substâncias agrotóxicos e antibióticos. E essas substâncias são extremamente deletérias para a nossa saúde intestinal, consequentemente para a saúde do nosso sistema imunológico. Até porque, não só por essa questão que eu expliquei, de que a gente precisa de um intestino saudável para absorver os nutrientes para a construção das nossas células de defesa, como também porque o nosso intestino é um ponto-chave, um local-chave de produção de células de defesa. O intestino é um órgão linfóide, é um órgão que produz células do nosso sistema imunológico. Então, se a gente não tem uma saúde intestinal, além de não conseguir absorver nutriente de forma adequada para produzir células de defesa, a gente vai ter a produção das células de defesa que são realizadas no próprio intestino prejudicada, tá bom? Bom, então o mínimo de industrializados, como eu falei, tá bom? Resgatar o que é comida natural de verdade, trocar esses pães de farinha refinada, esses pães que a gente tá acostumado a ingerir por alimentos mais integrais. Ah, serve o pão integral. Você optar mais por comida de verdade, né? Em vez de comer pão no café da manhã, no almoço, no jantar, você começar a procurar outros alimentos, né? Inserir mais tubérculos ou panquecas feitas com farinhas mais integrais, como por exemplo uma farinha de aveia, tá bom? Sair do refinado, tá bom? Quando a gente pensa nessa questão do pão, principalmente o de trigo, a gente tem que entender que o trigo de hoje em dia não é o trigo que nós tínhamos há décadas atrás. Desde 1970, principalmente, o trigo aqui no Brasil é um trigo completamente modificado, que é muito tóxico. Então, mesmo que você não tenha sensibilidade ao glúten, mesmo que você não seja celíaco ou tenha alergia ao glúten, todos devem ter um consumo moderado de trigo, porque o trigo de hoje não é o trigo de antigamente. O trigo de hoje é um trigo tóxico. E esse trigo tóxico afeta a saúde intestinal, tá bom? O que mais? Não ingerir alimentos que sabe que não vai descer bem. Então, se você sabe que o leite não te desce bem, não ingere, porque se você continuar ingerindo o alimento que você sabe que não te desce bem, você está contribuindo para não ter uma saúde intestinal, consequentemente não ter um sistema imunológico legal, tá bom? Bom, então eu acho que o que eu queria passar para vocês em relação à alimentação seria isso, esses 3 pontos que a gente trabalhou, os alimentos que têm os nutrientes importantes para o sistema imunológico, alguns alimentos que têm substâncias bioativas que atuam diminuindo a replicação do vírus, e o terceiro ponto é a importância de ter uma saúde intestinal e uma alimentação saudável que vai contribuir para a saúde intestinal, para poder ter todos esses nutrientes e compostos bioativos absorvidos. Tá bom, gente? Muito obrigada e até mais!